Oi, amores da Fran, tudo bom com vocês? Se não tiver, há de ficar e Deus há de querer sempre e jamais se esqueçam disso. Começando mais um videozinho aqui no canal, né, da playlist Eu Tenho um Milagre para Contar, tá bom? E esse milagre é uma coisa linda, maravilhosa que Deus fez em nossas vidas e eu sou muito grata a Deus por esse milagre maravilhoso, tá? Fazendo um resumo, né, bem rápido e já deixando bem claro para vocês que esse vídeo não vai ser editado, eu vou fazer ele aqui do jeito que tiver e quando eu fico nervosa, às vezes eu erro assim a pronúncia de algumas palavras, alguns pronomes, verbos, mas relevem, tá bom? Porque eu vou falar com o coração e ainda não é nada fácil, apesar de ter passado tanto tempo, ainda não é fácil para mim falar sobre isso, tá? Então, gente, o meu testemunho hoje é para quem tem fé ou para quem realmente quer exercitar a fé, para quem precisa, sabe, se sentir mais perto de Deus, para quem precisa acreditar que Deus ainda faz milagres aqui na terra. E sim, meus amores, Deus ainda faz milagres e muitos, tá bom? Só fazendo uma revisãozinha, nosso filho teve câncer com 3 aninhos de idade, tá? Ele foi desenganado pelos médicos aqui da terra, né? Mas a última palavra é sempre do Senhor. E a gente imediatamente levou ele para o médico. Nós morávamos no Rio de Janeiro e viemos para Macaé, que fica 3 horinhas apenas do Rio de Janeiro, né? A minha cidade natal, onde nós moramos hoje, né? Então, quando nós viemos morar em Macaé, nós descobrimos a doença, então Pedro foi para lá, né? Então, o que aconteceu no meio disso tudo? Eu, quando cheguei em Macaé, eu imediatamente arrumei um trabalho, sabe? Menos de um mês eu já estava empregada e meu marido estava fazendo uma seletiva já para começar a trabalhar também, né? E a gente acabou descobrindo essa doença e numa semana nós estávamos na pracinha, no parquinho, na escolinha, no cinema, no teatro. Meu filho era um bebê de 3 aninhos de idade e a gente fazia tudo por ele, levando ele para descobrir o mundo, né? Ainda nem sabia pronunciar todas as palavras corretamente nesse momento, mas a gente seguia a nossa vida, né? E tínhamos uma vida normal. E quando nós descobrimos, o Pedro teve que ficar internado no Hospital do Câncer. Esses detalhes eu já tenho, né, em vídeo. Se você ainda não viu, pode ir lá ver se você tiver interesse, tá bom? E é isso, meus amores, ele ficou internado. Eu fui muito julgada porque nesse momento eu já tinha arrumado trabalho aqui, então eu estava trabalhando, exercendo a minha profissão. Meu marido estava desempregado, ele parou de fazer a seletiva, né, porque ele é farmacêutico. E eu fui muito julgada por quê, Fran? Olha, porque eu fiquei em Macaé cuidando da parte financeira. Eu não tinha condição psicológica, emocional, física, nada para lidar com o ambiente do INCA. Quem já entrou dentro do INCA sabe como é difícil aquele lugar. É um lugar de muita tristeza, de muita angústia, de muito medo, muito sofrimento, muita aflição, sabe? Ali você sofre pelo seu filho, você sofre pelo filho do outro. Muitas vezes você entra de manhã ali, sobe o elevador, sabe, gente? Nossa, isso é tão forte. Você sobe o elevador com a criança, quando você desce, aquela criança já não tá mais do mesmo jeito. Aquela criança tinha vindo a óbito, sabe? Então, o câncer ainda mata e muito, sabe? E o tratamento é muito agressivo. A gente via crianças amputadas, a gente via crianças deformadas. O câncer é feio, sabe? As crianças têm cor de papel, aquilo abala demais qualquer pessoa. E eu não consegui, tá? Então, quando tudo isso aconteceu, o meu marido imediatamente me conhecendo, ele falou: Fran, você não tem estrutura. Antes mesmo de eu falar para ele, ele falou para mim: Fran, você não tem condição emocional para estar num lugar como esse. Óbvio que eu fiquei muito abatida, mas eu nunca perdi a minha fé em Deus e eu nunca acreditei que o meu filho não viveria. Apesar dele ter sido desenganado porque ele estava com câncer no braço, no ombro, no pescoço e nos 2 pulmões. Eu nunca acreditei, então eu sabia que eu tinha que fazer a minha parte, eu sabia que eu não estava pronta para estar num ambiente como o INCA,
porque não é fácil, sabe? Então meu marido tomou a frente, eu fiquei trabalhando, chegava quinta-feira de madrugada, 3 horas da manhã, eu ia pro ponto de ônibus aonde o carro ou então a van da prefeitura pegava as pessoas da cidade que precisavam de tratamento no INCA, porque aqui na minha cidade não tem esse tratamento, então eu ia para lá. Toda quinta-feira, chegava sexta-feira de manhã, já direto no INCA com a minha malinha e fazia quimioterapia com meu filho na sexta, no sábado, e às vezes ele conseguia não fazer, né, no domingo. Então eu ficava ali aqueles momentos com meu filho e com o meu marido, e o domingo era sempre terrível, que era o momento da despedida. Então eu fiquei fazendo isso mais de um ano, tá? E chegou um momento, meus amores, que eu não suportei mais, né? Eu tinha muita saudade, eu chorava, eu me desesperava, e eu sempre falei com Deus com muita intimidade, né? Quando eu descobri que Deus me ouvia, que eu conseguiria, através da minha fé, entender que Deus escuta a gente, sabe? Que Ele nos escuta, eu recorri a Ele, sabe? Porque eu não tinha família para me apoiar, eu não tinha ninguém, então eu ficava muito sozinha aqui, muitas vezes eu ficava dias sem comer, né? E sem me cuidar, mas foi bem difícil, mas eu consegui, para honra e glória do Senhor. Deus me sustentou, sabe, de todas as formas. Eu ganhava peso, diminuía peso, eu emagrecia, eu engordava, assim, psicologicamente eu estava muito abalada, né? E o INCA é assim, né? Você tá ali, você sofre não só pelo seu filho, mas você sofre pelo outro também. Então a dor que você sente é emocional, física, é dor na alma. E tudo aquilo era muito forte para mim, porque me doía olhar pela janela, porque quem já foi no INCA, sabe? Ele é lá onde o Pedro fazia a químio, a parte das criancinhas lá. Você vê assim a cidade do Rio de Janeiro, lindo, e eu falava, meu Deus, por que eu tô aqui? Sabe? Por que não comigo? Meu filho ele fez 4 anos de idade lá dentro, sabe? Ele estava com 3 aninhos, né? Então ele fez 4 anos de idade. Eu falava, Senhor, meu filho era para estar na pracinha, na escolinha, era para estar, sabe, aprendendo um monte de coisa, conhecendo o mundo, viajando, passeando. Por que meu filho está aqui em cima dessa cama todo dia sendo furado, colocando remédio, sabe? E aquilo tudo me doía demais. Né? Então você imagina se eu tinha condição psicológica para ver aquilo todos os dias, né? Eu não tinha, e fui muito julgada por isso. Mas as pessoas que me julgaram não foram pessoas que estavam ali do meu lado, não, muito pelo contrário, foram pessoas que praticamente não falaram pelas minhas costas, sabe? Não me deram um telefonema. Então, assim, nunca me sustentou de falar, nossa, eu tô aqui, se precisar de alguma coisa, me liga na madrugada, a hora que você precisar. Eu tive uma amiga assim, a Leia, e ela mora em Rio das Ostras, né, que é 30 minutos daqui. Então, eu chorava muito, eu sofria muito, né, com saudade do meu filho, mas nunca por medo de perder o meu filho, porque eu acreditava que meu filho iria viver sim. Eu nunca perdi a fé em Deus, né? E eu chorava muito e falava muito com Deus. Sempre falei muito com Deus, até porque eu não tinha com quem falar, né? E é complicado porque as pessoas querem estar perto de pessoas que são felizes. E eu estava extremamente triste, sabe? Triste por estar afastada do meu filho, triste pelas dores que meu filho passava, triste pelas crianças que estavam ali, triste por tudo que eu assistia, que eu tinha que aguentar naquele lugar, sabe? Então, meu filho fez 4 anos, e ele fez 4 anos internado lá. E ele não entendia que ele tinha 4 anos, porque a gente não tinha feito festa, ele não tinha tido um bolinho, a gente não tinha condição, eu ganhava um salário mínimo, sabe? Então, assim, eu não tinha condição de fazer um bolinho, comprar um bolinho. Então, ele não sabia, a gente falava para ele, você tem 4 anos, ele falava, não, eu tenho 3. Então, uma amiga minha, madrinha do meu filho mais velho de 22 anos, falou, Fran, então, aí a médica liberou ele para vir aqui em Macaé, né? Ele foi liberado nesses quase 2 anos, 2 vezes só para vir aqui. Por quê?
eles eram muito cautelosos com o Pedro, porque é uma doença raríssima que não tinha nenhum sobrevivente no mundo inteiro. E se o Pedro viesse para cá, tivesse uma febre, tivesse qualquer coisa que acontecesse, o Pedro teria que ir imediatamente para o INCA. Ele não poderia ser atendido em lugar nenhum, porque ele era paciente do INCA, né? Então o que acontece? A gente tinha muito medo, mesmo quando ela falava, então eu queria que ele estivesse num lugar seguro, sabe? Por mais que eu quisesse que meu filho viesse pra cá, por mais que eu falasse, meu Deus, eu não aguento mais trabalhar de manhã. No último vídeo eu contei pra vocês como que eu virei ajudante de pedreiro pra reconstruir essa casa aqui que tava um mausoléu, acho que é assim essa palavra, não sei. Enfim, essa casa estava caindo, então a gente conseguiu reformar essa casa com doações, com pessoas incríveis que Deus colocou em nossa vida, né? Que nos ajudaram emocionalmente, com muito carinho, com muito amor, com muita atenção. Pessoas de fora, tá? Fora da minha parentela. Verdade. Mas enfim, eu já não aguentava mais. Então, o que aconteceu? Essa minha amiga, a Milena, falou, e madrinha do meu filho, falou, Fran, vamos fazer um bolinho para ele, então, quando ele vier. Eu falei, ok, vamos fazer, que legal, que vai ser um parabéns muito legal. Ele vai entender que ele vai fazer 4 aninhos. Então, quando a gente tava indo, né, ele veio no sábado e teria que voltar no domingo já. Praticamente foi, né, pouquinho tempo. Então, eu trabalhava numa escola de manhã, à tarde eu trabalhava como ajudante de pedreiro, ajudando o pedreiro, e dormia à noite o que eu conseguia. Gente, o fato de eu ter muita fé em Deus e acreditar que Deus não levaria o meu filho, que Deus faria um milagre na vida do meu filho, não impedia que eu sofresse, sabe? Não. Então, assim, as pessoas que me julgavam, eu acredito que elas achavam assim, nossa, ela deveria estar ao lado do filho dela porque ele não vai sobreviver. Hoje eu penso isso, né? Porque elas não entendiam que eu tinha que estar aqui preparando tudo e estar trabalhando porque eu sabia que meu filho voltaria para casa, para a honra e glória do Senhor. Eu sabia, sabe? Então eu tinha muita fé. Então, assim, ele veio pra cá, a minha amiga fez essa festa junto com outras pessoas da família dela, e quando a gente estava dentro do carro dela, que a gente nunca teve carro, se Deus quiser, Deus está preparando aí pra gente, né? E eu recebi uma mensagem. Quando eu abri a mensagem, era a diretora da escola, que eu sou psicopedagoga, ela estava me demitindo pelo telefone, dizendo que não precisava ir na segunda-feira, que ela não precisava mais dos meus serviços. Eu fiquei branca na hora, todo mundo dentro do carro falou o que aconteceu, então eu guardei aquilo pra mim, e depois da festinha eu falei pro meu marido que eu tinha sido, né, que eu tinha sido mandada embora, que eu não tinha mais emprego, que a gente não tinha mais nenhuma renda, não tinha de onde tirar renda, que eu teria que arrumar um emprego, enfim. E meu marido foi embora no dia seguinte com o meu filho e eu fiquei aqui arrasada, sem saber o que fazer. Sendo que nas minhas madrugadas solitárias, eu e Deus, eu já vinha reclamando muito com Deus. Eu falava, Senhor, eu não aguento mais ficar longe do meu filho, eu não estou gostando do lugar que eu estou trabalhando, eu não estou me identificando, não está sendo bom para mim, eu não estou aguentando, não aguento mais, estou com muita saudade, falava. Né? E nessa noite que meu filho foi pro Rio com meu marido, que eu fiquei muito desesperada com tudo, e Deus falou comigo na madrugada. Então ele falou assim, eu falei, Senhor, e agora? E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou... Enfim, eu era provedora da minha família naquele momento. E Deus falou assim para mim, mas não era isso que você estava pedindo? E sim, meus amores, eu falava para Deus o tempo inteiro que eu não suportava mais, que eu não estava aguentando ficar longe do meu filho, que eu não estava gostando do lugar que eu trabalhava, que eu estava insatisfeita. Então tem uma brincadeira que eu falo sempre, cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado com aquilo que você pede para Deus, porque Deus te escuta. Exatamente. E Deus repetiu para mim. Não era isso que você queria? Não era isso que você estava orando e me pedindo? Eu te sustento.
e a lágrima desceu, que assim, lavou a minha alma. E ele falou 2 vezes, eu te sustento. Então Deus fez exatamente aquilo que eu queria, porque eu não aguentava mais ficar longe do meu filho, eu não aguentava mais ir e vir com aquela frequência, né, quase 1 ano e meio já, né, com essa frequência de madrugada, indo para o Rio, ficava no Rio 1 dia e meio, final de semana e meio, e voltava, tinha que dar adeus pro meu filho, dar tchau pro meu filho, eu não suportava mais, e nesse momento eu já estava um pouco mais forte, sabe? Então, eu já estava mais forte, eu já estava mais, menos fragilizada, sabe? É triste? É, mas eu já estava acostumada a ver crianças doentes. Olha que loucura, né? Então, assim, quando Deus falou comigo, eu te sustento, foi quando eu relaxei e eu acreditei em Deus. E Deus veio resolvendo todos os problemas. E isso aí é pro próximo vídeo. Isso é assunto para o próximo vídeo. O que eu queria contar para vocês é que Deus é maravilhoso, Deus é incrível, Deus é Deus de promessa, sabe? E fale com Deus. Eu achava que meus problemas eram muito pequenos diante dos problemas de muitas pessoas no mundo inteiro. Eu falava, o mundo está em guerra, tem pessoas sofrendo por isso e aquilo e passando fome, e eu não achava que os meus problemas eram grandes o suficiente para Deus falar assim, não, vou fazer algo por ela. Sabe, eu falava, Senhor, eu sou sua filha, cuida de mim, sabe, eu falava, Senhor, eu não aguento mais esse trabalho, Senhor, eu tenho muita saudade do meu filho, então eu fui mandada embora, assim, ó, eu fui mandada embora, foi um choque, e ele veio me dizer, mas não era isso que você queria, ficar perto do seu filho, você dizia que não aguentava mais de saudade, não estava suportando mais a exaustão de tudo, né? Então, eu sempre brinco, né? Cuidado com o que você deseja. Sim, era isso que eu estava desejando. E muitas vezes demora, né? Mas não é porque você não mereça um milagre de Deus, a atenção de Deus, ou porque Deus não está olhando para você, Deus está sendo indiferente a você. Não, é porque não é o momento. E tudo é no momento de Deus, né? Então, naquele momento eu já estava pronta para pegar as rédeas e seguir com meu filho, né? Então, assim, foi difícil? Foi. Mas precisei passar por tudo que passei? Sim. Hoje eu sou uma pessoa muito mais forte do que antes, né? E a minha fé sempre foi inabalável. E talvez as pessoas não tenham entendido isso, sabe? E diziam que eu tinha abandonado meu filho, mas eu estava fazendo a minha parte aqui, né? E talvez as pessoas julgavam que meu filho não iria viver, que eu deveria estar do lado dele, aproveitando os momentos de vida que meu filho teria. Hoje eu penso assim, que talvez as pessoas estavam tendo esse tipo de pensamento, mas eu nunca tive esse tipo de pensamento, por isso eu fiquei aqui para poder fazer a minha parte e deixar tudo pronto para quando ele voltasse para casa, porque ele merecia o melhor, né? Então é isso, meus amores, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham tirado daí, né, desse vídeo algo de bom, sabe? E acreditem, Deus é Deus de maravilhas, Deus é Deus de promessa, e se Ele prometeu, Ele cumpre, assim como Ele tem feito na minha vida e na vida do meu filho, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem todos com Deus. E se você não assistiu aos outros vídeos, vai lá assistir, tem uma playlist aqui, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe muito, 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 muito todos vocês, tá? Um grande abraço da Fran e o meu agradecimento a todas vocês que estão chegando agora, tá? Sejam sempre muito bem-vindas. Tchau!